Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs em Cristo. Uma noite abençoada em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja guardando as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. É muito importante nesse final de tarde, início de noite, você saber reconhecer e identificar as bênçãos que estão vindo sobre a sua vida. Essas bênçãos vêm da parte do Senhor. Essas bênçãos vêm do trono do Altíssimo. Por que vem do trono do Altíssimo? Porque aquele salmo que temos lido com certa frequência, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, querido irmão, querida irmã, descanse no Senhor. A guerra travada hoje, espiritualmente falando, é uma guerra que você não tem como vencer. Você não tem como conduzir esse tipo de guerra, esse tipo de conflito emocional e espiritual que estamos vivenciando hoje em nossos dias. É importante você entender que você não pode caminhar nessa luta sozinho. Você está debaixo das mãos e na sombra do Onipotente. Então as bênçãos do Senhor se faz necessário, se faz importante que elas cheguem na sua vida. Você precisa ser abençoado. Você precisa receber bênçãos, armamento, orientações, instruções, bênçãos diárias para você caminhar. Senão você não vai suportar. Senão você vai sucumbir emocionalmente diante os valores do mundo. Portanto, receba a tua bênção. Pede a tua bênção nesta oração dessa noite. Pede que a porta se abra para você na sua frente, a porta vai se abrir. Busque que você vai encontrar. Porque a vitória é nossa pelo sangue precioso de Jesus. E como eu digo que nós não podemos caminhar sozinho, eu vou ler para você aqui palavras do próprio Jesus no livro de João, capítulo 16, versículo 7. Jesus vinha dando as últimas instruções aos discípulos. E no capítulo 16, no versículo 7, ele dá uma explicação ali de extrema importância. E diz assim, todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está falando que ele precisa ir, ele estava já dando uma orientação que após a sua crucificação, ressurreição e após o período que ele andaria com os discípulos aqui na terra, ele precisaria subir aos céus, ele precisaria ir de volta para o Pai. E quando ele for, o Espírito Santo de Deus poderia vir. Porque quando Jesus sobe, entra a dispensação da graça, entra a dispensação da atuação do Espírito Santo de Deus. Hoje, na face da terra, a pregação do Evangelho não pode ser contida de forma nenhuma. O Espírito Santo está fazendo obra no mundo islâmico, na África, na Nigéria, na Europa, em todos os continentes. O Espírito Santo de Deus tem agido. Mesmo quando a igreja se cala, os homens se calam, o Espírito continua fazendo a obra. Temos testemunhos diários do que o Senhor tem feito nos 4 cantos do planeta Terra. Então, quando Jesus fala que ele precisa ir para que venha o Consolador, eu vou te dar aqui uma orientação. Receba o Consolador na sua vida. Receba o Espírito Santo de Deus. Ele opera tudo em todos. E ele vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. A instrução vem dele. Por que vem dele? Porque os 3 são um.
O Espírito Santo de Deus vai falar para você as mesmas coisas que o Filho falaria. Ele vai falar para você as mesmas coisas que o Pai falaria. Então, se os três são um, o que Deus fala para você no Antigo, o que Jesus fala no período de 33 anos aqui na Terra, e depois um terceiro tempo, quase que uma terceira dispensação, que é a dispensação do Espírito, eles três fazem a mesma obra e todos eles convergem para uma coisa só, que é salvar a humanidade, divulgar, pregar e anunciar o Evangelho. Mas por que isso tudo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, querido, receba a doce unção nessa noite. Eu, como ungido do Senhor, recebi essa unção entre 19 e 20 anos e eu tenho visto essa unção se multiplicar na vida de dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Basta caminhar comigo e abrir o coração. Às vezes eu não preciso nem falar nada. A pessoa vem e me pergunta: Milton, o que tem na sua vida? O que é isso que você tem? Eu não sei o que você está falando, mas depois que eu entendo, está falando da presença de Deus em mim. Então, meu querido, não é mérito meu, não fiz nada por merecer, eu sou apenas um instrumento do Senhor na divulgação e na pregação do Evangelho. O Senhor me ungiu para levar as boas novas aos cativos e aos contritos de coração. Portanto, receba a unção nessa noite em nome de Jesus. Receba no seu lar esse refrigério na alma que nós sentimos na presença de Deus. É como se tivesse colocado um ar-condicionado dentro de nós. Tamanho é esse refrigério, essa presença, essa unção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Receba a doce unção e quebre todo o jugo na sua casa. Vamos orar para que todo jugo seja quebrado, todo arco preparado, toda lança contra você, todo dardo inflamado do maligno vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, toma as nossas casas nessa noite. Nós jogamos por terra e determinamos toda ação demoníaca em nossas casas, todo espírito contrário, todo espírito que vem para matar, roubar e destruir, nós rechaçamos e expulsamos no nome precioso de Jesus. E em nome de Jesus eu determino a bênção nesses lares, nessas casas, nessas famílias, na nossa parentela, no nosso trabalho, em nossas causas, em nossas enfermidades. Se estamos enfermos, sejamos curados nessa noite em nome de Jesus. Alguém com problema no campo emocional, seja curado nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amados? Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Não deixe de divulgar a nossa oração, não deixe de divulgar os nossos cultos. Amados, o que ganha almas sábio é: divulgue a palavra de Deus, seja um evangelista do Senhor, receba a unção sobre a sua vida, a unção de divulgar, de falar e levar as boas novas. Amém? Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. A paz seja com todos.